Eu desejei tanto chamá-la para partir comigo, porém achava que você nunca aceitaria. Eu queria tanto, e até você se perder no horizonte, ainda criei a sua imagem voltando para me buscar. Não precisávamos ter nos separado. Jesus, ao nos separar, estava providenciando para que ficássemos juntos por mais tempo. Se tivesse vindo, como estaríamos avisados da cilada de Sérgio? Nossas chances de vivermos aqui por um longo tempo seriam quase nulas. Esteja em paz, tudo tem sua hora. Precisamos nos preparar para receber os homens de Sérgio. Como sempre, está certo. Existe também algo que quero lhe mostrar. Talvez possa ajudar a nos proteger de Sérgio. Estendeu-lhe os escritos. Trata-se da contestação da doação de Constantino. Detalhes de como foi forjada essa ameaça à paz e ao patrimônio europeu. Muito bom, Teodora. Creio, porém, que precisaremos de uma cópia para enviar a Sérgio. Providenciarei ainda hoje, e tenho um plano para receber os soldados que acredito será eficaz com a ajuda de todos. Agora me conte, Felipe, de que mistérios fala e que estão todos à procura. Vou deixá-la a par de tudo quanto descobri por aqui. Já passava das 7 horas quando Felipe e a companheira desceram para a vila, que se encontrava em Cólicas para o começo da busca. Teodora, agora inteirada de pormenores, fazia parte da equipe e sugeria sabiamente que a contestação escrita por ela fosse anexada ao tesouro do rei Andeca, tão logo este fosse encontrado. Haja vista que eram documentos temidos por Roma. Todos concordaram e, com cuidado e precisão cirúrgicos, começaram a desplantar a oliveira. Todos se encontravam ao redor da árvore. Mesmo Guilhermo e seus ajudantes, que trabalhavam com afinco na restauração da igreja. Os 2 soldados de Teofilato se deitaram sob as árvores da floresta e dormiam exaustos. Marcelo não se sentia à vontade diante da ideia de profanar um santuário caveira, mas não ousava se afastar. Sentia-se na obrigação de proteger o santuário de qualquer eventuais profanações por parte dos vilões. Sentia-se ainda penalizado pelo belo espécime que estavam incomodando. Pietro cavava sem trégua, e o suor porejava em sua testa. Depois de muita terra removida, todos abraçaram o tronco frondoso e puxaram delicadamente. A grande ornamentação da praça Fernando Castelli tremeu. Resistiu o quanto pôde, mas contra a força nenhum argumento. O gigante tombou suavemente, amparado pelos braços de muitos, e descansava, aguardando seu terceiro nascimento. Logo que uma grande cratera considerável foi aberta, as primeiras imagens dos labirintos de Hugo de Castela começaram a se mostrar. Felipe foi o primeiro a pular dentro dos túneis, seguido de perto por Teodora e Lence. Um a um, os outros foram entrando timidamente. Marcelo, que permanecia do lado de fora, sugeriu que um fio de lã fosse amarrado a uma estaca e levado pelos exploradores para nunca perderem a saída. Ideia que todos aprovaram.
Segurando a ponta do fio, os amigos pararam bem abaixo da abertura. A terra vermelha e úmida era assustadoramente frágil. 3 direções partiam do ponto onde estavam. Dividiram-se em 3 grupos de 3, todos interligados a partir do fio de lã. Tochas acesas, corações acelerados, mas antes de começarem a expedição, Felipe gritou: Geron, pode me ouvir? Sou eu, Padre Felipe, vim para buscá-lo. O silêncio era sepulcral. Ao perceber a possibilidade, todas as vozes uniram em uníssono para chamar pelo menino. Liana se jogou dentro do buraco e Lence apertou os olhos ao ouvir o barulho de ossos se partindo. A mãe não se levantou e chorou de dor. Contudo, não cogitou deixar o labirinto sem o filho. Percebia agora que apenas a cova da oliveira poderia ter sumido com o filho. Enzo, o curandeiro da vila, com a ajuda de Lence, o mais entendido da anatomia humana, teria um longo trabalho pela frente. Amparada por Leonardo, a mãe esperava heroicamente que seu filho fosse encontrado. Geron! Gritou, com a voz cortada pela dor. A mamãe está aqui, querido. Venha em direção à minha voz. Um choro sentido e fraco se fez ouvir. O eco repetia o lamento indefinidamente. Felipe aguçara os ouvidos e caminhava em direção ao som vindo da criança perdida. Todos aguardavam na entrada o padre voltar com o menino. Em uma caverna toda crivada de pedras brilhantes, sobre um altar de pedra azulada, o garoto chorava baixinho. O teto abobadado fazia com que soluços se reproduzissem de maneira consternadora. Felipe notou que 2 tochas fixadas na parede há muito não emitiam luz. Vasos com flores mortas e secas sobre colunas talhadas em mármore de Carrara enfeitavam um nicho onde uma urna dourada, um relicário, talvez, repousava entre poeira e insetos rasteiros. Nas paredes, várias inscrições. Nada lhe chamou mais a atenção do que o quadro desalentador que se descortinava em sua frente. Sobre o altar, Geron chorava, tomado pelo mais paralisante medo. A um canto, Dante, em espírito, com o abdômen completamente aberto, a jorrar sangue ininterruptamente, também chorava sua dor. Geron? Estou aqui. Vim buscar você. Não consigo abrir os olhos, nem mesmo me mover um tio. Pobre criança. Caminhou até ele e o tomou nos braços, apertando o corpinho gélido contra o seu. Já pode se mexer, amiguinho. Estou aqui. Venho para levá-lo de volta para casa. Padre, tenho medo medonho e muita pena de meu pai. Existem aqui 2 papas que o perseguem e apenas minha presença os mantém afastados. O que faço, padre? Cristóvão e Leão V. Eu sei que estão por aqui, mas o que precisamos é tirar seu pai deste lugar e não nos juntarmos a ele. Veio porque ele lhe pediu? Ouvi quando me chamou pelo nome, então escorreguei na terra fofa da cova que fizeram para plantar a árvore. Uma vez aqui dentro, ele me chamou novamente.
Ao ver como ele está e estes seus inimigos horrendos a torturá-lo, quase morri de medo. Depois foi a vez de insetos e roedores. Então subi neste altar e não consegui me mexer mais, nem mesmo abrir os olhos. Meu pai se aconchegou a este canto e os outros não conseguiram entrar para nos atacar. Ainda assim, estou com muito medo. E deixar meu pai entregue a eles me corta o coração. Mostra claramente que tem um grande coração, Geron. Vou levá-lo para junto de sua mãe, que sofre seu desaparecimento, e prometo que venho para ajudar seu pai. Pelo amor de Deus, padre, me leve daqui antes que anoiteça. Já é tão escuro aqui. Felipe nem ousou contar que ele já havia passado uma noite ali. Apenas voltou para o local onde todos ainda estavam reunidos e colocou o menino ao lado da mãe, que tinha agora uma segunda razão para chorar. Enzo acompanhou mãe e filho para casa e as equipes se formaram para adentrarem os labirintos. Felipe, Teodora, Francesco e Lenci formaram a primeira equipe, Marcelo, Guida e Pietro a segunda, e Josefina, Rita e Leonardo a última. Os 3 grupos partiram em direções opostas. Felipe voltou à mesma caverna onde estava Dante. Os outros se admiraram com o local e, curiosos, tomaram a urna dourada, soprando-lhe fortemente o pó. O que será que tem aqui? Joias das esposas de Andeca? Livros dos sábios da Alexandria? Acho pouco espaço para livros, Lenci. Mas há espaço suficiente para uma tiara ou, quem sabe, um colar. Acho que deve se acostumar com o fato de ter abdicado a sua família e a herança, minha querida Teodora. Aqui não há joias nem informações. O que temos é um facho de cabelo loiro. Que coisa tétrica! Os companheiros do padre tocaram as madeixas. Tratava-se de mais de 50 centímetros de um cabelo liso, fino e dourado, como os cabelos de Fernando Castelli. Parecem os cabelos do Duque da Calábria. Será que são? Lenci indagou incrédulo. Não, parece que não. Aqui tem uma inscrição antiga, que diz se tratar dos cabelos de Childerico III, o último rei merovingio. Olhe, parece um longo texto que precisamos ler. Diante do silêncio religioso de Teodora e Lenci, Felipe começou a leitura. Em 613, Clotário II, depois de brigas, desavenças e até guerras entre os filhos e os netos de Clovis, rei merovingio, morto em 511, reuniu todo o reino franco sob um único reinado. Divisões posteriores produziram 4 sub-reinos estáveis: os reinos da Austrásia, Neustria, Borgonha e Aquitânia, cada um com seu rei e seus tesouros e segredos milenares, que agrupados se tornaram um grande tesouro merovingio, de procedência grega e egípcia. Para proteger o grande espólio de Clotário II, cada um dos reinos acima ficara responsável pela guarda de parte deste tesouro. A Austrásia
ficara encarregada da parte de valor material, a Neustria da parte de recursos naturais, a Borgonha dos segredos políticos e a Aquitânia passara a ser a guardiã da parte intelectual e religiosa, ou seja, do lendário tesouro do rei Andeca, que nobres cavaleiros haviam trazido recentemente da Península Ibérica, dentro de um sarcófago, para o reino de Ítalo. O tesouro foi incorporado pelos merovingios depois do casamento de um dos nobres cavaleiros com uma princesa merovingia e levado das terras de Ítalo para o reino franco. As guerras frequentes enfraqueceram o poder real, enquanto a aristocracia lucrava e adquiria enormes concessões dos reis em troca de seu apoio. Estas concessões viram o poder absoluto do rei ser dividido e entregue aos principais condes e duques, o que explica o poder incomensurável do venerável Fernando Castelli e seus ancestrais calabreses e castelhanos. O filho de Clotário II, Dagoberto I, enviou tropas à Península Ibérica e aos territórios eslavos pagãos no leste. E nesta grande tentativa de expansão, o tesouro se perdeu. Dagoberto I é conhecido como o último rei merovingio poderoso e o último a mirar o tesouro de Andeca. Morto em 639, Dagoberto deixou uma posteridade de reis conhecidos como rei preguiçosos. Muitos reis chegaram ao trono muito jovens e morreram no verdor dos anos, enfraquecendo ainda mais o poder real. Os austrasianos, sob Pepino de Herstal, triunfaram em 687 na Batalha de Tertre. Pepino, mesmo não sendo rei, era o governante político do Reino Franco e legou essa posição como herança a seus filhos. Após o longo governo de Pepino, seu filho Carlos Martel assumiu o poder, lutando contra a nobreza. Durante os últimos anos de sua vida, ele até mesmo governou, apesar de não ter assumido a dignidade real. Seus filhos Carlomano e Pepino novamente nomearam um rei merovingio, Childerico III, para sanar rebeliões ao reino. Mas em 751, Pepino finalmente destronou o último rei merovingio e, com o apoio da nobreza e a bênção do Papa Zacarias, assumiu o título de Rei dos Francos. O rei merovingio, deposto, foi enviado a um monastério, onde foi despojado de seus simbólicos cabelos longos. Com Pepino, os carolíngios passaram a governar os francos como reis. Contudo, cabe aos descendentes de Childerico III o trono franco. A linhagem viva desta dinastia atualmente é representada por Fernando Castelli, o Duque da Calábria, a quem cabe não só o direito ao trono, como o de ser guardião do tesouro perdido de Andeca, que se presume foi perdido durante o reinado de Dagoberto I, aproximadamente entre os anos 629 e 639. Ergue-se hoje um templo para abrigar os cabelos longos do último rei merovingio, que aguarda justiça em relação ao seu trono por direito.
Hugo de Castela. Seu trono foi perdido, como o duque era seu guardião. O trono é perdido e pertence a ele por direito. Pode ser neste sentido. Não acredito que o tesouro esteja tão perdido quanto o trono. Se assim fosse, Carlos III poderia desistir de reinar. Quem é Carlos III? O atual rei do Reino Franco. Conheço seus conchavos com os papas. Aliás, o Reino Franco é bem isso desde Pepino e Zacarias, como narra Hugo. E olhe, uma coisa eu garanto. Nem Sérgio e nem Carlos sabem da existência de um descendente merovingio vivo. Eles com certeza matariam quem se intitulasse desta dinastia, pois sabem que este reino é ilegítimo. A dinastia carolíngia é falsa e usurpadora. Olhando através do escrito de Hugo, sim, mas não é dado ao Papa o direito de coroar quem ele melhor entender? E isto de acordo com a doação infundada de Constantino. Neste caso, Marcelo, que é o primogênito do filho primogênito de Fernando da Calábria, corre perigo de vida. Pode apostar nisso. E não apenas ele. Qualquer descendente de Fernando da Calábria pode vir a ser executado sumariamente, se este escrito vier à baila. Valha-me, bom Deus! Renego minha descendência, abdico de qualquer direito. Felipo riu alto. Calma, Lence. Antes de matar você, eles teriam de matar seu avô, que, embora velho e doente, ainda vive. Seu pai e 5 irmãos mais velhos. Eu sei, padre, mas não quero que minha família morra inteira. E ainda tem Guilhermo e Josefina, que igualmente são merovingios. Então, fica combinado que não divulgaremos nenhuma informação a este respeito. Meu filho também é um merovingio. Proteja-o, padre. O que disse? Eu? Nada, respondeu Lence. Eu estou falando. Estou aqui, padre. Felipo sentiu náuseas ao visualizar o estado de Dante. Era bem pior do que vir em sonho. Sentiu piedade e medo mesclarem-se em seu peito e começou um diálogo mental com o morto. Também descende do rei Dagoberto? Não. Liana? Não. Por que afirma que Geron é um merovingio? Porque descende de Guilhermo e não de mim, o que não me faz deixar de amá-lo, afinal, eu o criei como pai. Tem certeza do que diz? Tenho. Minha esposa me traiu a vida inteira. Já se encontrava grávida quando eu a desposei. Eu quis vingar-me dela, trazendo o menino para cá. Quando o vi sofrendo e tentando me ajudar, percebi que não poderia fazer mal a ele. Compreendi, afinal, que o menino não tem culpa do erro da mãe. Ela sim é que deveria ter caído aqui. Acho que Liana também não é de todo culpada. Desculpe-me a franqueza, mas ela não escolheu casar com você. E você, sabendo da preferência dela por Guilhermo, ainda assim aceitou este casamento forçado, se impondo a ela de maneira cruel. Padre, eu a amava tanto. Não acredito que a amando teve a coragem de privá-la da pessoa amada.
forçá-la a uma convivência que não escolheu e ainda morar ao lado daquele com quem ela deveria estar morando. Você foi egoísta e orgulhoso, nunca amoroso, o que agora pode ser se quiser, perdoando e pedindo perdão. Como diz que não a amava? Amava sim. Ela foi traiçoeira e leviana. Não perdoou. O amor não aprisiona, Dante. O amor liberta e zela pela felicidade do ser amado. Liana não era feliz com você. Ela escolheu Guilhermo e você e os pais dela não respeitaram a decisão que a faria feliz. Liberte-se deste vínculo forçado com Liana e parta para sua realização pessoal. E quanto aos papas que me exigem um tesouro que não conheço? Agora é hora de se preocupar com você. E deixar Guilhermo tomar minha esposa? Que esposa, Dante? Nem mesmo quando estava vivo ela era sua esposa de fato. Se, como acaba de contar, mesmo casada com você, quando você ainda tinha bons punhos para acertar as contas com o invasor, ela tinha um romance com ele, de que adianta agora tentar impedir que ele a tome por esposa? Dante desatou num pranto sentido. E Felipo continuou. Durante a sua vida física, você foi escravo de Roma, marido de Araque, pai impingido. Não acha que já chega de ser este fiasco e se tornar um homem de verdade, em uma vida de verdade? Parta desta vila onde tudo não passa de ilusão e vá viver a vida de verdade. Um perfume invadiu a gruta úmida. A atmosfera densa se suavizou com a presença de Fernando Castelli, que entrava acompanhado de uma luz azulada e suave. Uma brisa agitava os cabelos angelicais, próprios dos merovingios. A visão parecia angelical. Duque da Calábria? Persegui sua memória a vida inteira. Veio para me punir pelas traições? Jamais viria até um local sagrado para os meus com tão torpes fins. Venho em paz. Sou grato por ter amparado meu bisneto e venho oferecer-lhe o mesmo amparo desinteressado e cheio de afeto. Se quiser deixar o jugo da culpa e dos papas Cristóvão e Leão, é necessário se reconhecer filho amado do Pai e merecedor da misericórdia do Mestre dos Mestres. Basta apenas querer crescer em sabedoria e graça, virtudes que estão latentes em todos nós, filhos do Pai Universal. Perdoe-me, Duque, e me leve daqui. Não suporto mais tanto sofrimento. Nada mais me segura neste mundo. Descobri que tudo o que vivi foi uma grande ilusão. Nada tenho a perdoá-lo. E não apenas a sua vida foi uma ilusão, se comparada à vida verdadeira que nos aguarda no plano maior. Tudo na terra não passa de ilusão. A verdade está no espírito. Amorosamente, Fernando Castelli abaixou-se até o canto onde Dante se recolhera, encolhido, e envolvendo-o com sua própria energia, deixou o local impregnado de perfume suave e energia benfazeja. Felipo olhou para Teodora e Lence, silenciosos a um canto da caverna. Podemos seguir?
Sim, querido, vamos em frente. Disse a Lence que ficasse em silêncio, pois conhecia essa expressão contemplativa que faz ao falar com os mortos. Estou certa? Sim, minha dileta companheira. Estive observando Dante ser levado pelo Duque da Calábria. Foi realmente um belíssimo momento. Teodora abraçou o padre ternamente. Sei que Dante e o Duque contaram com sua intercessão. Imagine, minha Teodora, desde quando Fernando da Calábria precisaria de mim para qualquer coisa que fosse? Não se menospreze. O Duque pode ser tudo quanto me contou, mas ele não tem um corpo. Lence sorriu terno. Isso lá é verdade. Meu mestre ensinou-nos certa feita que os espíritos, mesmo os superiores, não podem prescindir do auxílio daqueles que estão na carne para interagir com a matéria bruta, ou mesmo para auxiliar incautos do mundo dos mortos, como o caso de Dante. Tudo bem, amigo. Agora que já me encheram de vaidade, vamos continuar nossa busca. Acomode as relíquias de Childerico III no local de origem e vamos em frente. Acha que ainda existem mais mistérios além da sobrevivência merovingia? Claro, Teodora. Ainda não chegamos à câmara por trás do portal obscuro, do qual a seu tempo o cerne deverá ser arrebatado. Sigamos em frente. Não vejo a hora de encontrar o tesouro dos caveiras. Os túneis, tal como os sonhos de Felipo, eram lúgubres. As paredes avermelhadas e úmidas davam um aspecto aterrador ao local. Teodora nem atinava para o aspecto sinistro do ambiente. Segurava o braço do companheiro. Imaginava estar dentro de belíssimo sonho, do qual poderia acordar a qualquer momento. Lence o seguia de perto, atento a cada detalhe. Depois de alguns minutos de caminhada sob a vila, os exploradores sentiam-se ofegantes. O ar era pesado e parado, mas os olhos de pupilas extremamente dilatadas brilharam diante do que se descortinava à frente. Uma câmara, muitas vezes maior que o santuário do rei merovingio, cuja entrada, adornada por belíssima estátua de um homem alado em sono profundo, não era lacrada, selada, nem mesmo possuía uma porta. Ao adentrar silenciosamente, eles perceberam que o local era bem mais escuro do que o restante dos labirintos de Hugo. Uma enorme cama, feita do mais puro ébano, com dossel branco como a neve, cheio de flores delicadas em tons púrpuras, sugeria manutenção frequente. As paredes calçadas de pedras negras, o que dava ao local a sensação de estar mais escuro, também eram decoradas com flores. E ao contrário do resto dos túneis, as tochas presas aos 4 cantos flamejavam ininterruptamente. Um filete de água pequeno descia pelas pedras negras, corria por pequeno trecho e se perdia pela gruta para se juntar aos aquíferos subterrâneos. Um quarteto de nichos lacrados estava adornado com flores vivas e frescas à esquerda e direita dos sacrários. Todos tinham a marca da caveira e os números 1, 2, 3 e 4, talhados no bronze avermelhado,
do qual foram feitas suas portas. Felipe estava sem palavras. Parecia estar na lendária câmara de Morfeu. Era idêntica à câmara que avistaram em seu pesadelo no dia anterior. Era a mesma câmara, a mesma cama onde Fernando Castelli jazia sem vida, enquanto ele próprio parecia vigiar-lhe o corpo. Quem estivera ali para acender as luzes, ornar os relicários e manter tudo limpo? O padre pensou assim que viu os detalhes do lugar. Seja bem-vindo, Felipe de Ravenna. A voz era grave e assustadora, um verdadeiro trovão naqueles subterrâneos. Enfim, encontrou o portal obscuro que permeia a vida e a morte. De um canto totalmente escurecido, Brunello emergiu como se saísse de dentro das pedras floridas. Padre Brunello, o que faz aqui? Vim assim que me avisaram que a câmara estava sendo invadida. Quem o avisou? Nosso irmão, Marcelo Castelli. Existe um túnel direto até o palacete feudal. Quando o local corre perigo, um roedor é colocado neste túnel, com um petisco amarrado em pequeno graveto, fixado em seu pescoço. Desta forma, o coitado corre na expectativa de comer o queijo e chega rapidinho até mim. Claro que depois disto eu lhe dou o petisco e o devolvo à floresta. Então o senhor vem correndo para cá? E caso se trate de grande perigo do qual não possa se safar? Junto ao petisco vai o retalho que mostra o nível de periculosidade da invasão. Azul trata-se de curiosos apenas. Amarelo diz que devo vir acompanhado e armado. E vermelho diz que devo trazer o exército do palacete. De que cor era o retalho de hoje? Azul, da cor do céu de verão. Está me catalogando como curioso? Embora eu ache que o elogio lhe cabe muito bem, foi a opinião de Marcelo, não a minha. Ele riu diante de um Felipe com cara de desdém. Não se ofenda, amigo. Brevemente será trazido para cá. Um arrepio percorreu o corpo de Felipe. A morte e ressurreição aparente lhe assustavam sobremaneira. O que veio fazer aqui, Brunello? Impedir-me de arrebatar o cerne? Se estiver em seu tempo, ninguém poderá impedir seu arrebatamento. Marcelo acredita ser essa a hora, e vocês dois os escolhidos. Por isso levou os outros para longe da verdade oculta. E aonde eles chegarão? Uma equipe sob a casa de Teresa e a outra sob a igreja de São Lázaro. Os túneis ligam os caminhos que Hugo precisava trilhar. A câmara por trás da cripta, a igrejinha, sua casa e a casa feudal. Ave opus Dei est, Agnus, disse contemplativo ao se certificar do que exatamente ligavam os túneis de Castela. Onde está o cerne? Olhe para a inscrição no nicho. 4 sacrários, 4 números, 4 cavaleiros. Somos apenas 2. O duque se faz presente. E o 4º cavaleiro? Até onde me consta, Alexandros era um traidor. Exatamente.
Contudo, ele nunca foi realmente um dos 4. O 4º cavaleiro fundador trata-se de Hugo de Castela, o engenheiro fundador. Consta que ele construiu tudo por aqui, e a sede do feudo também. Estas terras pertenciam ao duque ou a Roma? Em primeiro lugar, ao duque. Porém, na ocasião em que os 4 cavaleiros fundadores que lutavam pelo Papa foram encurralados aqui e construíram a pequena igreja a fim de tornarem o local sagrado e inapropriado para a luta, transformaram automaticamente em propriedade de Roma este pequeno círculo de terra, que hoje comporta a vila, que não pode crescer sem invadir outras terras. E por que não construíram a vila nas propriedades do duque? Porque ele ainda não havia herdado a herdade. Seu pai era vivo ainda. Depois, com a construção dos subterrâneos, tornou-se inviável abandonar o local nas mãos de Roma. Ainda não me respondeu onde está o cerne. Eu sei onde ele está, contudo, nunca o vi. Apontou para os 4 nichos. Não consigo abrir estes relicários, nem mesmo o grande magno, Diogo Fernandes, os abriu. Quem atualmente já abriu estes sacrários? Ninguém. Desde que o último fundador se foi, o tesouro tem sido cultuado, guardado e protegido. Verdadeiramente venerado, mas nunca mais visto. E é melhor que assim seja. Desta forma, o segredo permanece protegido. E qual o interesse da sociedade em abrir ou não estes nichos? Há anos protegemos este segredo por questão de honra. Sabemos se tratar de algo valioso que desafia o poder de Roma e fortalece a irmandade pelo mundo. Porém, sabemos todos, como já foi dito pelos ancestrais, que a seu tempo o cerne deverá ser arrebatado. Estranha profecia. E por que acham que é chegado o tempo? Essas informações vêm dos espíritos, são incontestáveis. Partindo da informação que o cerne desafia Roma e fortalece a irmandade, interveio Lence. O tempo certo para ele ser arrebatado deverá ser quando Roma representar um perigo eminente para a irmandade. Estamos neste tempo, amigos. Sérgio pretende destruir a vila e a nós todos. Está no tempo certo de usarmos do poder que dispomos contra Roma, se quisermos sobreviver. Como abrir essas coisinhas? Segundo inscrições anteriores, apenas os 4 fundadores podiam fazer isso. Bobagem! Eu sei como abrir essas coisinhas, como disse Teodora. Fala sério, Francisco? Brunello tinha uma expressão de dúvida estampada no rosto. Sei sim. Eu também sei, Lence replicou. O silêncio se fez na câmara de Morfeu. Amigos, creiam, eu também sei como abrir estas coisas. E como seria, cavaleiros fundadores? Poupe seu sarcasmo, Brunello. Sabe muito bem que estivemos aqui em ocasião da fundação. Conheço a informação a respeito do Chevalier Pierre de Notre-Dame, o representante do reino franco, e de Argos Posetti.
Perdoe minha prepotência. É chegado o tempo, Brunello, não só de arrebatar o tesouro que nos protegerá de Roma, mas também a hora de resgatar a pureza original da Irmandade. Não por acaso estamos todos aqui neste momento. Vocês deixaram perder-se o propósito maior da sociedade, que é o amor pelo Cristo e pelos irmãos de caminhada. Olhe para estas pessoas. Ninguém se preocupou com suas dores. Estão abandonados aqui, esquecidos do resto do mundo. Eles são feitos crianças que precisam de quem os conduza para um caminho menos áspero. Vocês, membros atuais, nem mesmo colocam os pés na vila. Isto é imperdoável. Está certo, Felipe. Desde os fundadores, ninguém ajudou tanto essa gente. Eu me envergonho, assim como os demais membros da sociedade. A vergonha, se não impulsionar para a mudança, de nada vale. A proposta dos ancestrais na última assembleia foi a mudança. Eles desejam que você e Francesco sejam iniciados para se tornarem a base deste renascimento. Mas diga-me, como se abre os nichos? Conheço este tipo de dispositivo. Cada porta é lacrada por dentro por uma espécie de tramela redonda, dotada de uma reentrância que deve ser alinhada com todas as outras, para que estas falhas encaixem em uma trava única, que será girada ao movermos a trava externa. Desta forma, uma espécie de ferrolho que lacra as 4 portas afasta-se, destrancando os 4 nichos simultaneamente. Por isso, contam que apenas os 4 cavaleiros poderiam abrir os nichos, porque precisam ser abertos ao mesmo tempo. Necessário se faz que se saiba as 4 senhas. Mas onde as senhas se encaixam? Como mover a tramela que está lá dentro? Imagino que seja através das caveiras incrustadas na porta. Não há números ou letras, nada em torno delas. Qual seria a posição que alinha as reentrâncias? Norte, sul, leste e oeste, afirmou Lance convicto. Brunello estava desassossegado. Não conseguia imaginar qual nicho deveria ser posicionado em qual direção. Sabe se os fundadores poderiam ser identificados por cada um dos números de 1 a 4? Não existe essa numeração. Entre os 4 grandes existem 2 notáveis e entre estes o priori, ou o primeiro entre 2. Sim, o priori era Hugo de Castela e o outro notável era o meu bisavô. Logo, o nicho de número 1 e o 2 devem representá-los nesta ordem. E quanto ao 3 e 4? Quem era o mais jovem dos 4? Creio que Chevalier de Notre-Dame era o mais velho, visto que Argos tinha por ele verdadeira adoração, e o duque o protegia como a uma criança. Sendo assim, o número 1 é Hugo de Castela, o 2 o duque, o 3 é o cavaleiro de Nossa Senhora, e o 4 representa Argos Posetti, o caçula entre os 4 grandes. Então, Brunello indagou, visivelmente alterado pela ansiedade. Calma, tio, vamos raciocinar.
Voltando aos 4 pontos cardeais, Felipe lembrou. O norte foi representado pelo anjo ou Mateus, o sul pelo boi ou Lucas, leste o leão ou Marcos, e o oeste pela águia ou João. O que isso pode sugerir? Argus Posetti, Francesco sugeriu. Segundo escritos encontrados na igreja, era um mestre e conselheiro da vila. Desde remotas eras, a águia é relacionada à perspicácia, talento e esperteza. Por outro lado, temos também o evangelista João, que tinha adoração pelo mestre a ponto de mentir para elevá-lo. Percebemos essa adoração em Argos, que chegou ao homicídio por amor a Pierre de Notre-Dame. Teodora, tocando a caveira encrustada no nicho de número 4, ouviu o rangido do atrito do metal ressecado, acompanhado do grande estalo, quando a caveira tomou a posição oeste. O 4º nicho estava destravado. Pierre de Notre-Dame foi designado a cuidar da segurança. Isso sugere braveza e força. Alguém bom de briga para defender o território. Sugere assim a imagem de um grande felino a defender o bando, o leão. Era também o único dos 4 que não descendia de Castela ou das terras de Ítalo. Um estranho como Marcos, que não fazia parte do grupo de Jesus. O nicho de número 3 deve ter sua caveira apontada para leste. Felipe propôs. Teodora aproximou-se do nicho de número 3 e com as 2 mãos moveu a caveira no sentido norte. Um estalo metálico se fez ouvir alto. O 3º nicho estava pronto para ser aberto. Segundo contam, e parece proceder, o Duque da Calábria tinha traços angelicais, o que meu pai incontestavelmente herdou. E assim resta voltar a caveira do número 2 para o norte e do 1 para o sul. Lucas era o único evangelista intelectual. Bem sugestivo diante da sabedoria de Hugo de Castela, que também se liga ao boi, pela superioridade e trabalho. Teodora gritou emocionada. Os 4 nichos estavam destravados. Era o tempo de arrebatar o cerne em defesa da Irmandade e da vila, contra o gigante romano que se anunciava.